Bom dia! Bom dia, pessoal! O botijão tá caro. E a crise fez o álcool voltar para a cozinha. Foi porque não tinha onde comprar o gás. E mesmo que tivesse onde comprar o gás, eu não tinha nem R$1 para comprar o gás. Eu estava sem dinheiro. Um drama que tem provocado aumento de mortes Brasil afora. Quem sobrevive fica meses internado. Quando eu fui derramar mais álcool para poder terminar de esquentar, o fogo veio todinho na garrafa e em cima de mim. Como evitar os acidentes? Existe um jeito certo de fazer fritura para não correr riscos. E a gente vai te contar tudo aqui no Bem-Estar. Então vamos lá, quem está aqui para conversar com a gente, o Dr. Luiz Felipe Viana, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e também o Dr. Juliano Di Marzio, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Já aconteceu algo parecido com você? Você já teve algum acidente? Conta a sua história. Manda sua dúvida também, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Gente, o governo anunciou mais uma alta no preço do botijão de gás. Dessa vez, 8,5%. E aí, para driblar o alto preço, muita gente faz o quê? Recorre ao álcool líquido. Essas consequências são dramáticas, como vai mostrar para a gente a minha queridíssima colega Bianca Carvalho, lá do Recife. Na enfermaria de adultos, os relatos de pessoas que se queimaram com álcool na cozinha são muito comuns. Dona Rosicleide está internada na unidade de queimados do Hospital da Restauração, no Recife, desde 22 de setembro. Eu estava no sábado à noite esquentando a janta, porque eu já vinha a semana toda cozinhando já no álcool, porque eu estava sem o gás. Aí quando eu fui derramar mais álcool para poder terminar de esquentar, o fogo veio todinho na garrafa e em cima de mim. Ela conta que sabia do perigo de usar álcool para cozinhar. Só que a gente comprava o gás ou a gente comprava os alimentos, para dentro de casa. O número de pessoas que sofreram queimaduras com álcool aumentou este ano no Hospital da Restauração, no Recife. Em fevereiro, a gente chegou a ter aqui 65% das pacientes internadas era por álcool, utilização do álcool combustível na cozinha. No mês de maio, a gente chegou a ter 90% dos pacientes. Pior que, em geral, essas queimaduras são extensas, profundas, atingem o rosto, o pescoço, o tronco, os braços. As pessoas ficam, em média, 30 dias internadas, podendo ser bem mais que isso. São submetidas a várias cirurgias. Depois vem a rotina de curativo, fisioterapia, reabilitação. Isso pode levar meses, anos. É uma doença de longo prazo e muitas vezes sequelas para o resto da vida. Para uma parcela das vítimas, o acidente pode ser fatal. Os óbitos que nós temos aqui é em torno de 6% anual, 6%. O que é muita coisa, em torno de 35 pacientes, pessoas, donas de casa, vão ao óbito. Luciene ficou 26 dias internada. Agora vem 3 vezes por semana trocar curativos em várias partes do corpo. Ela estava terminando de preparar o almoço quando o gás acabou. Na hora mesmo foi porque não tinha onde comprar o gás. E mesmo que tivesse onde comprar o gás, eu não tinha nem R$1 para comprar o gás. Eu estava sem dinheiro. A queimadura é um evento que tem um componente social muito importante. Você vai ter que cozinhar de novo, você vai ter que sair para trabalhar, você vai ter que deixar a sua filha de 10 cuidando do de 2, do de 5. O que você vai ter que usar álcool? Vai ter que usar álcool novamente para cozinhar se você chegar na hora que o gás acabar e não tiver dinheiro para o gás. As coisas se repetem e não tem como. Muito triste, muito. Um drama social pesadíssimo, porque na teoria é simples, mas a prática mostra que a coisa é super complexa. Super complexa e é uma realidade dura, porque a gente sabe como resolver, só que a gente não consegue, né? Nossa situação econômica hoje não nos permite essa solução, que é simplesmente eliminar a utilização do álcool. Poucos países no mundo têm o álcool na sua rotina, né? Apenas alguns poucos países como o nosso, mais pobres, é que tem esse problema. E aí o grande problema do álcool é esse que a gente vai demonstrar aqui. A pessoa coloca álcool, joga álcool no fogo, o que acontece é que tem o vapor do álcool que está saindo junto com o álcool. E esse vapor faz com que o fogo, na hora que você puxe de volta a garrafinha de álcool, o fogo volte até você, trazendo o risco da queimadura. E aí a reação é jogar a garrafa e acaba queimando quem está próximo, ou a garrafa acaba explodindo. E aí esparrama por várias pessoas que estão próximas também. Então, se for
inevitável usar o álcool por uma questão econômica. Tem algum jeito mais seguro? Nossa, isso até me arrepia. Eu acho que a gente deve evitar sim, sempre, né? Como regra número 1, 2 e 3. E se tiver que usar, tem que usar o álcool gel, né? Que ele é menos perigoso, ele tem uma chance de explodir menor, ele não faz esse rastro, né? E sempre, sempre olhar se o fogo está apagado, né? Depois a gente vai falar mais disso para dar essas dicas depois. Mais para frente a gente explica direitinho como é que a gente faz isso com álcool gel. Hein? Porque agora a gente vai dizer o seguinte, que, claro, tudo isso acontece quando ninguém está esperando. A Mari está com uma situação aí de um churrasco, momento festivo e que ninguém espera. Mas vamos ver com o Dr. Juliano aqui o que não fazer no momento assim. Sai todo mundo apavorado, cada um tem uma opinião, doutor. Vamos falar, lembrar o que não fazer. O que você falou é muito importante. Nunca utilizar óleo, nem pasta de dente, nem outros produtos. A recomendação é sempre utilizar a água. A água não precisa ser gelada, mas uma água fria, por pelo menos 15 a 20 minutos, né? E interromper o processo da queimadura é o essencial. A água é debaixo da torneira? Isso, pode deixar embaixo da torneira. Isso, uma água contínua que a gente fala. Então, interrompe a queimadura, né? Lembrando que além dessas queimaduras térmicas, nós temos ainda queimaduras elétricas, né? E a importância de desligar a energia para interromper a queimadura e tirar joias, anéis, piercings e sempre deixar em água corrente 15 a 20 minutos ou até chegar ao socorro. Vamos ver a próxima tela então, porque essa informação está na próxima tela, né? Que é colocar água fria. Por que não a água gelada? A água gelada às vezes pode aumentar a lesão que está ocorrendo, né? Se torna mais um agente agressor. Então, só a água fria é suficiente, é importante que seja contínua. Lembrar que, principalmente na questão dos olhos, então, quando impacta nos olhos, mais ainda lavar e já chamar o socorro o quanto antes. E a água vale tanto para a queimadura leve, pequena, quanto para os casos mais graves, onde também pode haver a necessidade de chamar o 192 ou 193. O número está lá na nossa geladeira, como sempre, para ninguém, na hora da emergência, esquecer desse número. É importante chamar o socorro rapidamente. Tem uma dúvida que chegou do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada aqui. A dúvida da Maria das Graças. Quando alguém se queima, qual é a primeira providência a ser tomada antes de encaminharmos para a emergência? Seria essa, de colocar água? Isso. Então, lavar e lavar, né? 15 a 20 minutos, água corrente, pode ser uma mangueira, se você estiver no jardim, junto a uma churrasqueira, um chuveiro ou a torneira da pia, mas é lavar, né? É importante esfriar o processo, como a gente diz, e com isso a gente vai diminuir a gravidade dessa queimadura. Isso é muito eficiente e tem que marcar o tempo no relógio, porque 15 a 20 minutos é bastante tempo e as pessoas tendem a colocar um minutinho e já parar. Né? Então, com isso, a gente consegue diminuir a profundidade e a gravidade dessa queimadura. 15 a 20 minutos é muito tempo. Fica 15, 20 minutos fazendo uma flexão de braço, fazendo exercício. Aí você vê como é demorado. Tem uma pergunta que chegou agora, da Lídia. Tem perigo testar vazamento de gás com detergente? Qual o melhor jeito? Vamos lá para o nosso botijão de gás. Vamos todo mundo lá perto do botijão de gás. Lembrando que o cheiro do botijão de gás é um cheiro artificial, é um alerta, é um modo de segurança. O cheiro do gás é nenhum, ele não tem cheiro nenhum, né, doutor? É inodoro, exatamente. É inodoro. Olha o nosso botijão aí. Ele é colocado exatamente para poder ser perceptível. Perceptível. A Lídia está perguntando, joga o detergente aqui, sai aquela espuma, muita gente usa o sabão, põe aquela esponja no sabão e joga ali, se ficar fazendo bolha, tá vazando. Exatamente, ainda é um método utilizado, é um método eficiente, e lembrar que se isso acontecer, desligar imediatamente, né? Para não ter mais esse vazamento, porque isso é extremamente perigoso. E é perigoso até acender uma luz, o interruptor, né? Sim. Tudo fica perigoso quando o gás está vazando, né? Sem dúvida alguma, né? Então a questão elétrica é sempre importante, né? A gente tem outras queimaduras causadas às vezes por celular, tomadas, que também coincidem com a questão do botijão de gás aí, de você interromper o processo, né? E ter clareza, deixar sempre crianças fora do ambiente e, se possível, o botijão é uma coisa muito importante. A gente sabe que é difícil por uma questão também social,
né, socioambiental. Mas, se possível, o botijão do lado de fora da casa, com um buraco para passar a mangueira. Isso é muito importante, porque às vezes um botijão de gás que explode pode ser suficiente para comprometer uma grande área exposta. Não só a sua casa, a casa do vizinho também. Ou seja, há uma necessidade realmente de uma responsabilidade comunitária. Explodir a casa toda, né? Ontem, quando a gente estava gravando a chamada, eu até brinquei com a Mari. Você acaba de lavar uma louça, uma vasilha e coloca aqui para fazer uma fritura. Aí tem umas gotinhas de água, né, Mari? Exatamente. E aí, o que acontece? Aí, se você vai colocar para fritar, espirra tudo. E aí? E aí, você se queima? Se queima. E aí, como é que faz? Tem que secar muito bem a panela. Muito bem. E se jogar água na fritura, Mari? Também desanda tudo. Vamos ver, então, a reportagem explicando como é que faz fritura direitinho, sem risco de se queimar. O primeiro passo para evitar queimaduras é organizar bem cada um dos equipamentos usados na fritura. 3 itens são fundamentais: panela funda, com o cabo para o lado de dentro do fogão, lugar para apoiar a escumadeira e a grelha para escorrer. No caso da batata, é preciso enxugar a água para que o óleo não espirre. A dica para saber a temperatura certa para a fritura é colocar apenas 2 ou 3 fatias de batata. Assim que elas flutuarem e o óleo fizer esse barulhinho, está no ponto. Na hora de fritar, coloque a batata aos poucos, sempre usando a escumadeira. Depois, retire calmamente. O professor e chefe de cozinha Luiz Araújo também ensinou pra gente o jeito certo de flambar alimentos. Nunca aproxime a garrafa de bebida alcoólica do fogo. Você pode provocar uma explosão. O jeito certo é esquentar uma pequena quantidade da bebida em uma concha, direto na boca do fogão. Com a frigideira fora do fogo, coloque o líquido sobre o alimento. Só depois disso é que a panela volta para o fogão. Seguindo todas essas dicas, dá para pintar e bordar. Ou melhor, dá para fritar e flambar, sem risco de acidentes. Então, só pra gente deixar isso muito claro, não jogue água se você tiver ali perto da panela e começar a queimar. Nunca jogue água, isso pode piorar tudo, né? Pode piorar tudo. E não jogue nada congelado também. Porque o que está congelado, o cristal de gelo, ele rapidamente se transforma em vapor e explode o óleo cai junto ao fogo e incendeia muito rapidamente. Então, é um acidente muito grave e que acontece com coxinha congelada, batata congelada, risoles congelado. Então, sempre lembrar de descongelar o que você for fritar. Tirar antes do congelador, Tirar né? antes. E se tiver assim, a melhor maneira é abafar o fogo, certo? Isso. Tá bom. Essas dúvidas todas, o doutor Luiz Felipe Vana tem um site, né, doutor? Um aplicativo? Um aplicativo. A sociedade desenvolveu, antenada no mundo atual, né, um aplicativo que é para uso leigo, né, para todo mundo, que chama Queimei. Está disponível, obviamente é gratuito, né, e que te auxilia nessas orientações. O que fazer quando queima, para onde ir, ele já te localiza a unidade de queimaduras, o pronto-socorro mais próximo, já te coloca no aplicativo para chegar até lá. Então é muito simples, muito fácil, chama Queimei. Queimei, muito bem. A gente vai ver que isso é muito mais comum do que a gente pensa. Em Minas Gerais, 2 festas acabaram em tragédia. Uma, churrasco entre amigas, e o outro, um casamento. Deu tudo errado. A gente volta já já. Estamos de volta. Hoje estamos falando dos riscos das queimaduras. Gente, é tão perigoso. Chegou uma foto agora. A gente vai até mostrar rapidinho, porque é aflitivo demais. A Débora mostrou o marido que teve essa queimadura ao usar álcool na churrasqueira. Imagina que um momento de festa e aí acabou nisso. E em Minas Gerais, 2 festas também terminaram em tragédia. E nas 2 foi usado álcool líquido para acender o fogo. Vamos ver na reportagem do Marcelo Lages. 11 jovens reunidas e uma festa. Era um encontro das amigas em Itapecerica, no centro-oeste de Minas. E o tiragosto era feito nesse tipo de chapa. Foi aí que o acidente aconteceu. No que foram colocar álcool na bateia porque tinha acabado, elas não tinham visto que ainda tinha um pouco de fogo no chão. E nisso que ela encheu a bateia, o fogo alastrou, pegou na caixa da bateria, do álcool, no vidro do álcool, explodiu. 10 meninas ficaram queimadas.
algumas com queimaduras em mais de 60% do corpo. No sul de Minas, em São Pedro da União, outro acidente, numa festa de casamento. 7 pessoas ficaram feridas e a professora Flávia Cristina de Souza, de 35 anos, morreu. O problema foi quando o garçom foi reabastecer esse rechô, onde os convidados assavam queijo. A foto é da Juliana, que está grávida e sofreu queimaduras no lado esquerdo do corpo. Se a gente pudesse ter pensado, nem tinha sentado perto do fogo. Tinha sentado bem longe. O que essas pessoas fizeram de errado? A primeira coisa foi usar o álcool líquido. Você estava num ambiente fechado, um ambiente confinado, um ambiente então que haveria muita concentração de gases emanados pelo álcool. Você chega o álcool numa fonte ígnea, uma fonte de calor, rapidamente tende a ter a combustão. O álcool em gel é mais seguro do que o álcool líquido. Inclusive, esse álcool líquido aqui deve ficar longe da churrasqueira. E o Tenente Vaz vai explicar para a gente como utilizar o álcool gel para acender a churrasqueira. Ele é um pouco mais viscoso, ele emana menos gases, que propicia o início do fogo. Então tem que ter um pouco mais de paciência. Contudo, paciência aliada à segurança. Quando o bombeiro acende o fogo em uma lata ou na churrasqueira, ele usa álcool gel para molhar o papel e o carvão em segurança. E faz o alerta. É importante isolar o local quando alguém estiver utilizando esse tipo de material, esse tipo de combustível, que outras pessoas não estejam muito próximas. Tá aí o Marcelo Lages, de Divinópolis, explicando tudo pra gente. Porque é o seguinte, pessoal, a venda de álcool líquido de alta graduação, que significa mais de 54 graus, é proibida por lei nos supermercados brasileiros. Esse produto só pode ser vendido em farmácias e drogarias na quantidade máxima de 50 mililitros. Já o álcool de baixa graduação, líquido ou em gel, pode ser vendido em qualquer estabelecimento comercial. O líquido, na quantidade máxima de 5 litros para fins hospitalares e industriais. A venda é feita por distribuidoras e autorizadas em qualquer quantidade, em qualquer graduação. E o Marcelo Lages mostrou na reportagem dele algo que vocês tinham comentado com a gente antes de começar o programa, que é muito perigoso, que é justamente reabastecer o fogo, como a gente viu o garçom da festa fazendo, com as pessoas por perto, né? Isso vale para os rechôs e vale também para essas panelinhas de fondue. Qual a maneira certa de fazer? A gente precisa se assegurar que está apagado. Primeira coisa. Segundo, levar para um local onde não tenham mais pessoas, né? Lembrar que ele vai estar quente, então tem que pegar com um pano uma luva adequada, né? Retirar daquele ambiente que tem outras pessoas, se assegurar que está apagado e aí sim fazer a reposição desse álcool gel, lembrando que deve ser o álcool gel preferencialmente, como ele explicou muito bem. Qual é o risco de você fazer isso quando se você não tem certeza que ele não está apagado completamente? É a hora que você coloca o álcool, ele explodir, né? E ele explode. Então, o gás que sai da garrafa, né? Porque às vezes a garrafa não está cheia assim, a garrafa está mais vazia. Mas aqui nesta parte da garrafa, mesmo se ela estiver vazia, tem vapor. Exatamente. Aí você tira a tampa, a hora que você vira a garrafa, o vapor sai, incendeia e explode a garrafa. Esse é o mecanismo que acontece com grande frequência e mata. Esse é o ponto. Não é que queima um pouquinho, como aquela queimadura no ferro que encosta na mão. Explode, queima uma área grande, como aconteceu, por exemplo, no casamento, e mata. Então a gente realmente tem que respeitar, tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Infelizmente, esse mecanismo tem se tornado rotineira no nosso dia a dia, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E olha, gente, o risco com as crianças também é muito grande. A gente vai ver agora algumas fotos da Aline Luz, que me mandou essas fotos pela internet. Olha só o que aconteceu com o filho dela. O filho estava tentando ajudá-la a fritar batatas enquanto ela estava dando banho na filha menor. Esse é o João Paulo, ele tinha 7 anos aí. Passaram-se 4 anos.
Graças a Deus ele conseguiu se recuperar, ele já está bem melhor. Mas a Aline me escreveu dizendo, olha, queria que vocês falassem muito sobre a importância de um apoio psicológico nesse momento, porque o João Paulo ficou com muito medo de voltar a sair de casa, porque obviamente ele tinha medo do sol, doía a pele, podia manchar a pele. Então é importante realmente ter um apoio psicológico para as crianças e para todas as pessoas, para os queimados? Sem dúvida alguma, né? Uma das questões importantes que há um grau de acometimento, né? Conforme o tipo de queimadura e o nível, a gravidade dela, mas o apoio multiprofissional é importante. No caso das crianças, mais ainda, porque tem a questão do bullying, do isolamento social, além da própria limitação, que às vezes elas perdem atividades escolares, né? Os idosos também, a gente está no processo de envelhecimento populacional, então muitos idosos que já têm algum declínio cognitivo da memória, da atenção, da concentração, os cuidadores, né, da família ou que estão juntos, sempre está alerta com a questão do botijão de gás e para evitar queimaduras. E aí o apoio multiprofissional é essencial, principalmente no caso de queimaduras. 1 milhão de pessoas se queimam todos os anos, gente. É muita coisa. Imagina dividir isso por dia. Quantas pessoas por dia, por hora, estão se queimando? Subestimado. Subestimado. A gente sabe que há uma subnotificação muito importante em vários centros do país, ou unidades de atenção primária e secundária ou terciária, que às vezes não notificam, né? E isso é muito importante. Então a gente imagina que estes números sejam ainda maiores, infelizmente. E a gente deve lembrar que as queimaduras nessa criança teve uma resolução boa, né? Ficou ainda bem. Ótimo. É. Agora, com frequência, as sequelas são muito graves, né? Os famosos queloides, né? A perda da função é gravíssimo, né? Então a gente realmente tem que ficar muito atento. Queimadura é para sempre, como a gente costuma dizer. Bom, a gente tem uma pergunta, é a Luciana que está perguntando para a gente, vamos ver, ela está dizendo, quando eu me queimo, coloco gelo antes de queimar mais a pele, e isso funciona, isso pode prejudicar? Ela está fazendo tudo certo? A Luciana Franco está com a dúvida, e ela vai tirar a dúvida, e muita gente também vai tirar essa dúvida daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta logo. G1 e 1 minuto agora. Olá, pessoal. As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos tiveram conquistas para os democratas e expansão da vantagem dos republicanos. O Partido Democrata, que faz oposição ao governo Trump, voltou a ter maioria na Câmara dos Representantes. Nas eleições para governadores, os democratas ganharam alguns estados que eram republicanos, mas até o momento ainda são minoria. Já o Partido Republicano ampliou a vantagem no Senado. Apesar da derrota do partido na Câmara, Trump celebrou o resultado que chamou de tremendo sucesso. E um levantamento mostrou as vantagens financeiras que o Brasil teria se todo mundo tivesse acesso ao saneamento básico. A universalização do saneamento traria mais de R$1 trilhão ao país em 20 anos, quando a gente faz a conta entre ganhos e custos. Entre os setores beneficiados estão saúde, educação, turismo, indústria e por aí vai. E a gente termina com essa escola nos Estados Unidos que distribuiu bananas com mensagens motivacionais aos alunos. Seja um herói, nunca desista, você é amado. A ideia foi da gerente do refeitório e todo mundo na escola achou bacana a atitude. Mari Fê. Legal. Muito bacana mesmo. Bacana, Obrigada, Cauê. Obrigada, bom trabalho. Bom trabalho, Tchau, bom fim de tchau. semana. Quando chegar o fim de semana, você tem um bom fim de semana. E eu tô de folga essa sexta-feira ainda. Então tá bom. É isso. Beleza. Me sentiu isso, Cauê. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Esse fim de semana tem Fórmula 1 aqui no Brasil, né? E a Fórmula 1 sempre avança na tecnologia dos carros e também na segurança dos carros, né? Para que os carros tenham uma segurança que depois vai ser levada para as ruas. E a gente vai ver agora como é que essa segurança é feita e como é que ela pode ser levada para o trânsito, que tem muita violência também, né, Mari? Demais. Vamos ver? Os acidentes nas corridas de Fórmula 1 são impressionantes. Os carros chegam a se desmanchar, mas os pilotos saem ilesos. É porque os carros são construídos para proteger os pilotos. Toda a energia que o carro leva consigo na velocidade em que ele anda é transferida, tem que ser dissipada de alguma maneira. Então o que a gente vê se destroçando, na verdade é energia se dissipando. A gente tem que entender dessa forma. E quanto menos energia chegar no corpo do piloto, menos ele vai se machucar. O
cockpit, o lugar onde o piloto fica, é projetado para garantir que o corpo dele não se desloque com os impactos. Dentro da célula, o piloto está num banco que ele praticamente o banco abraça a pelve do piloto, o tórax do piloto, escora os 2 ombros do piloto e tem ainda um protetor lateral de cabeça, que é uma espuma de absorção de impacto. Já nos acidentes de trânsito nas ruas do país, o motorista não conta com essa proteção. A desaceleração brusca do veículo causa lesões internas. O motorista é jogado para frente e os órgãos internos se chocam contra as estruturas do próprio corpo. Existem as contusões pulmonares, que podem ser bastante sérias. O fígado, por exemplo, ele continua andando. Ele pode se chocar contra as costelas na parte inferior ou mesmo a parede abdominal, ele pode se romper. O piloto de corrida usa protetor no pescoço, capacete e cinto de segurança de 6 pontas. O uso de cinto de segurança no trânsito poderia evitar muitas das cerca de 37 mil mortes que acontecem por ano em acidentes no país. Quando os acidentes acontecem na pista de corrida, as equipes de resgate chegam ao local em menos de 1 minuto. Esse atendimento rápido é essencial para salvar vidas. E o treinamento não para. Esta é uma simulação realizada no Circuito de Interlagos, em São Paulo. Todo esse suporte com o socorro imediato e os equipamentos de segurança dos carros faz com que o esporte, apesar de ser de risco, tenha um número muito pequeno de traumas e mortes registradas. Bem diferente do que acontece nas cidades quando os motoristas resolvem fazer das ruas uma pista de corrida. Essencial, né? Lembra da pergunta que a gente tinha no bloco anterior, da Luciana? Olha lá, ela queria saber, ela disse que ela coloca gelo quando queima e funciona. Pode prejudicar? A gente falou no primeiro bloco que gelo pode piorar, né? Pode piorar. No Brasil, país tropical, a gente não tem muito queimadura com gelo, mas é a queimadura chamada geladura. Não se coloca gelo, ela pode piorar, ela pode ser uma nova agressão. Água corrente. Imagina se você tem uma queimadura no braço inteiro, como você vai colocar gelo em tudo? Não, é água corrente. A regra é simples, a regra é estudada, muito estudada. 15 a 20 minutos de água corrente, temperatura ambiente, isso é certeza de que vai trazer benefícios. Senão, doutora Márcia ia falar de criolipólise também, né? Que queima também, Exato, né? que pode queimar. Tem pergunta agora da Zuleima. Em caso de queimaduras graves, posso colocar a pessoa dentro da piscina até o socorro chegar? Uai. Eu imagino que quase toda piscina tenha um chuveiro perto, então a recomendação continua sendo água contínua. Muitas piscinas têm cloro, que pode ser um agente agressor a mais também. Então a recomendação ainda assim continua sendo utilizar o chuveiro ou uma água em uso contínuo de mangueira, né? Queimou, a pele tá super exposta, né? Tá super sensível. Vai entrar um cloro ali em contato, pode piorar, assim como o gelo também pode queimar ainda mais, né? Sem dúvida alguma, né? As queimaduras têm graus, né? E às vezes é só uma lesão da epiderme, né? Dessa camada superficial, mas pode ser mais profunda. Então, evitar e sempre utilizar água. Lembrar também do uso do cobertor quando as chamas estão numa queimadura extrema, né? Para abafar as chamas, o cobertor é eficiente nesse primeiro momento, né, doutores? Isso. Você apaga o fogo, né? Interrompe o processo e aí você põe a água para ajudar a prevenir queimaduras mais graves. Tem mais uma dúvida, gente, da Samanta. Olha lá, ela tá falando assim: me ensinaram que eu deveria colocar farinha de trigo no lugar afetado caso eu me queimasse. É correto, Samanta? A gente também mostrou no primeiro bloco. Nada, né? Nada, nenhum alimento, nenhuma substância. Água. Não, água. Samanta, não. Água, não vamos inventar a roda, utilizar farinha de trigo para aquilo que lhe é devido, lhe compete. Então, e o senhor queria dar um recado final em 10 segundos? O meu recado é que realmente as pessoas não subestimem o risco. Entrou em contato com o fogo em qualquer ambiente, na cozinha, 70%, 80% dos acidentes são em ambiente domiciliar. Não subestime o risco. Doutores, olha... Queimadura é para sempre. Não esqueça. Não esqueça, queimadura é para sempre. E a nossa alegria é muito grande, doutor Luiz Felipe Vana, doutor Juliano. Pela primeira vez na história do programa, nós recebemos 2 torcedores da Ponte Preta, 2 campinenses aqui. Muita alegria nossa, viu, gente? Campineiros! Olha que vacilo meu, 2 campineiros, 2 pontepretanos, viva Macaca! Viva Negamento! Se cuida, gente, a gente se vê de novo amanhã. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro. Até amanhã!